Bom dia a todas e todos. É com muito entusiasmo que damos início ao segundo Simpósio Internacional de Imunometabolismo e Exercício. Assistiremos ao longo desse dia 8 apresentações com pesquisadores e pesquisadoras que apresentam forte interesse com a temática do simpósio, pois ao longo das suas carreiras acadêmicas têm se dedicado ao estudo da imunologia do exercício, da nutrição, do exercício físico e da obesidade. Assim, teremos a oportunidade de dialogar com pesquisadores nacionais da Unifesp, Unesp, UFRN e pesquisadores da universidades estrangeiras, tais como a Universidade do Porto, Instituto Superior de Ciências da Educação do Douro, ambas de Portugal, nossa pátria-mãe, e da Universidade da Arizona. Como não poderia deixar de ser, um evento que respeita a equidade de gêneros e diversidade cultural, como tem sido a tradição e muito nos honra. Em nome do grupo de pesquisa do professor Dr. Ronaldo Wagner Tomatielli Santos e da Universidade Federal de São Paulo, que são os responsáveis pelo evento, quero agradecer a presença de todas e todos e pedir que desfrutem desse belíssimo simpósio. Aproveito ainda para estender os agradecimentos aos palestrantes que abdicaram do sábado para estarem virtualmente presentes conosco. Não menos importante, gostaríamos de parabenizar publicamente a doutoranda Andressa Volpe-Fix, que compõe o grupo de pesquisa do professor Dr. Ronaldo e foi iluminada pela maternidade de seu segundo filho no dia de ontem. Posto isso, convidamos a professora doutora Natália Cruz Martins para a palestra de abertura. Professora doutora Natália, fique à vontade para a sua apresentação. Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer à organização deste congresso pelo convite. É um prazer para mim estar aqui e espero que a minha palestra, de alguma forma, consiga contribuir então para abrilhantar ainda mais esta conferência e, por outro lado, conseguir abrir novos horizontes, não só de pesquisa, mas também para aprofundar alguns conhecimentos e, quem sabe, noutras pessoas, despertar aqui um interesse particular pela área da nutrição, dos probióticos e aqui do imunometabolismo, que é o tema central desta conferência. Posto isto, não sei se posso já partilhar. Professora doutora Natália, eu vou só apresentar um pouquinho da sua carreira, do seu currículo. Então, a professora doutora Natália Cruz Martins é licenciada em Dietética e Nutrição pelo Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, e em Medicina Natural pela Escola Superior de Medicina Alternativa e Complementar do Porto. Possui doutorado pela Universidade do Minho, em Braga, Portugal, e atualmente é professora pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Professora doutora Natália, é uma honra tê-la conosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Vou só abrir o documento. Não sei se... Ok. Posso começar então? Fique à vontade. Alguma dúvida que tenham, depois no final estarei disponível então, antes de mais, para esclarecer. Portanto, vamos falar um bocadinho aqui então desta interação, o que é o microbioma,
Falar um bocadinho também aqui da epidemiologia da obesidade, que é extremamente importante e torna-se então aqui um problema à escala global, não tanto epidémico, mas já mais quase pandémico, e estabelecer então aqui alguns pontos de ligação que nós poderemos utilizar para não só olhar para o microbioma de um ponto de vista preventivo, ou seja, será que nós modelando o microbioma conseguimos evitar que a pessoa seja obesa? Sim. E por outro lado também, no caso da obesidade estar estabelecida, o que é que poderemos então aqui fazer para ajudar, cumulativamente com a prática do exercício físico e outras terapêuticas adjuvantes, conseguir então aqui contribuir para que a pessoa perca peso e com maior sucesso. Portanto, iniciamos então aqui com alguns aspectos relacionados à epidemiologia e, de facto, não só no sexo masculino, mas também no sexo feminino, nós vemos então aqui um aumento crescente, especificamente aqui com a idade, não só em termos da mortalidade, que vemos aqui no gráfico acima, também, portanto, vemos que há um crescendo da mortalidade à medida que as pessoas vão envelhecendo, atingindo então aqui este pico na faixa já da idade adulta, nomeadamente os indivíduos que estão na sua faixa etária ativa, mas que depois vai-se continuando aqui a agudizar já até ao início dos 70, 75 anos. O mesmo vemos então especificamente aqui na diminuição da qualidade de vida e então na limitação que a pessoa vai ter para realizar aqui as suas atividades. E aqui chama-se particularmente a atenção que esta maior limitação na qualidade de vida e a afetação na realização das suas atividades atinge picos máximos, quer entre homens e mulheres, na idade ativa, entre os 45 até próximo aqui dos 60, 65 anos. Claro que cá em Portugal a idade da reforma difere um bocadinho, mas acredito que aí no Brasil a realidade não seja muito diferente. Quando olhamos aqui no panorama a nível mundial, claro que aqui nós vemos especificamente o Brasil, que é o país onde a palestra está a ser ministrada e, portanto, aqui interessa-nos particularmente, mas se virmos aqui o cenário a nível mundial, ele não difere muito, portanto, isto chama-se a atenção que este gráfico aqui diz respeito às mortes por índice de massa corporal elevado, que está diretamente associado à obesidade. Portanto, existem aqui países, sejam eles alguns países da Europa, como também aqui na América e especificamente aqui na Ásia, que são particularmente acometidos. Então, o que é que nós poderemos fazer? Será que a alimentação destes países é a mesma? Obviamente que não. Portanto, será que nós podemos então aqui encontrar pontos comuns ao nível da nutrição que esses indivíduos têm e, consequentemente, a alteração da microbiota que nos possamos então aqui orientar para ajudar então a diminuir este problema global que é a obesidade? Já veremos a seguir. Aqui vemos também, da mesma forma, a afetação da qualidade de vida e, portanto, não seria estranho que, se temos países com elevada taxa de mortalidade, esses países também estarão muito mais acometidos pela patologia e, consequentemente, também serão mais afetados pela qualidade de vida eh, em estado de declínio decorrente então desta mesma patologia. Quando olhamos então aqui estes mesmos países, e aqui vamos olhar a patologias relacionadas à própria obesidade, ou seja, se nós víssemos a obesidade como uma patologia isolada no tempo, não haveria problema nenhum. O grande problema aqui, e por isso é que o exercício é extremamente importante, mas outros colegas irão falar de uma forma mais aprofundada sobre o assunto, que não é de todo o meu, a obesidade está também relacionada aqui a vários problemas de saúde, sejam eles as doenças cardiovasculares, o próprio infarto, os AVCs, a diabetes, e portanto aqui chama-se a atenção que os países que nós vimos salientados nos gráficos anteriores são também estes que estão mais acometidos por estas patologias. Quando nós olhamos a nível das faixas etárias, vemos aqui esta barriguinha que vai crescendo especificamente na faixa da idade ativa. Portanto, já não bastava a obesidade ser um fator limitante para a qualidade de vida e para a realização normal das atividades que um ser humano qualquer necessita no seu dia a dia, em faixa de idade ativa, mas também estas patologias vão estar aqui a agudizar ainda mais este problema e a atuar ainda como um fator ainda mais limitante para a realização destas atividades. Olhamos então aqui também a associação então desta limitação da qualidade de vida resultante da patologia com o nível socioeconómico, e aqui salienta-se particularmente o Brasil,
que, apesar de se encontrar aqui não apresentando um índice socioeconómico muito elevado, apresenta aqui taxas que já começam a ser um bocadinho preocupantes. E claro que nós temos que ver a variação da incidência desta patologia ao longo dos anos e, consequentemente, tem vindo a aumentar de forma muito acentuada. Olhamos ainda aqui no panorama europeu, que vocês poderiam pensar, então nós só fala do Brasil e fala do restante, mas não vem dizer na Europa. Aqui nós, europeus, também não estamos fora deste cenário. Portanto, a média europeia encontra-se aqui próximo dos 70% da população e Portugal ainda se encontra acima. Portanto, existem países da União Europeia que se encontram ainda muito melhores do que Portugal. Portanto, temos que fazer um trabalho conjunto para conseguirmos chegar a um bom porto para uma gestão adequada e resolução, então, desta patologia, que passa muito pela prevenção, como vamos ver mais à frente. E então, agora vamos começar a relacionar. Falamos da epidemiologia, então já percebemos que não há dúvidas nenhumas de que, de facto, o microbioma poderá ter então aqui um impacto e que, na verdade, se nós temos uma patologia com uma elevada carga no sistema de saúde, com grande limitação na qualidade de vida dos indivíduos e mortalidade associadas, se temos fármacos já disponíveis para tratamento da mesma, mas que não são eficazes, temos que procurar então aqui outras estratégias. E dizer-vos logo no início que 70% dos nossos neurotransmissores estão no intestino. Portanto, nós aqui vamos fazer uma abordagem geral, o que é o microbioma e o que é então aqui a microbiota, mas vamos também vê-los como um ponto de tratamento e de prevenção para assegurarmos o bem-estar destes indivíduos. Portanto, o primeiro ponto que nós teremos que olhar então aqui será o que é a microbiota e o que é o microbioma. E vamos separar porque são dois conceitos completamente diferentes. A microbiota refere-se especificamente aos micro-organismos que habitam no nosso organismo, especificamente no intestino, que é o que nós vamos falar hoje, está bem? O microbioma compreende não só os micro-organismos que existem então no nosso organismo, mais os metabolitos que eles produzem e outros compostos que vão sendo produzidos resultantes da sua interação com outras moléculas e com o nosso próprio organismo. Portanto, o microbioma será um tema muito mais abrangente, enquanto que a microbiota refere-se especificamente aos micro-organismos presentes então no nosso organismo, está bem? E então, comecemos inicialmente por olhar então aqui para a doença. Se o nosso foco é a obesidade, e se nós na visão convencional de uma doença, temos sempre esta tríade, que é o nosso hospedeiro, ou seja, o indivíduo que apresenta a patologia, teremos aqui o ambiente que o rodeia, seja exposição a fatores de risco, condições de vida, nível socioeconómico, etc. E depois teremos aqui um patogénio, que não é necessariamente um patogénio, será o agente que despoleta aquela patologia. Poderá ser, por exemplo, uma desregulação metabólica, poderá ser a própria alimentação do indivíduo, etc, etc. Está bem? Na tríade atual da doença, vemos aqui um quarto fator adicional, que é o microbioma. Portanto, nós já não temos que olhar única e exclusivamente para o hospedeiro, para o ambiente que rodeia o indivíduo e para o potencial agente que poderá estar aqui a despoletar e atuar como um gatilho para o aparecimento da doença, mas também aqui para o microbioma. E, portanto, no nosso microbioma existem vários fatores que atuam diretamente, sejam eles a higiene do indivíduo ou da população que nós estamos a analisar, também aqui o estilo de vida sedentário é passível de promover alterações no próprio microbioma, e vamos ver mais à frente um aspecto muito interessante. A própria genética do indivíduo pode já ser favorável a uma maior acumulação de tecido adiposo e, portanto, um maior risco e propensão a desenvolver obesidade. O consumo de alimentos densamente energéticos, obviamente, que será o fator principal. Portanto, se nós temos um indivíduo que diariamente necessita 2.000 quilocalorias e consome 3.000, aquelas 1.000 de bónus vão-se começar a depositar no organismo e, portanto, irão, a médio e longo termo, contribuir então para o aumento de peso sustentável. E também a medicação, porque a medicação atua a vários níveis, a nível de algumas vias metabólicas e etc. E se essas vias são alteradas ou mesmo inibidas, é óbvio que aquele sistema já não funcionará de forma correta, ao passo que, se não tomasse nenhuma medicação, iria estar perfeito.
Portanto, tomados em conjunto, todos estes fatores contribuem então para alterações na nossa microbiota, diminuindo a sua diversidade, levando ao aumento de estirpes de bactérias que não deveriam estar presentes, ao passo que aquelas que estariam, deveriam estar e que são protetoras, chamados probióticos, que vamos ver mais à frente, começam a diminuir. E, portanto, aqui temos um aumento da adiposidade no organismo com consequente alteração a nível metabólico. E, portanto, o que é que então despoleta inicialmente este gatilho? É a diminuição de estirpes boas e o aparecimento de estirpes menos boas. E uma delas é a produção aumentada de ácidos gordos de cadeia curta, que por si só leva ao aumento da lipogênese, ou seja, à gênese de gordura. Consequentemente, este aumento leva a que alguns receptores no nosso organismo comecem a ficar inibidos e, consequentemente, o sistema intestinal dos endocannabinoides será superestimulado, levando ao indivíduo, a nível neuronal, dando-lhe a informação de que, de facto, é preciso absorver mais. Portanto, se eu tenho mais detritos a serem metabolizados no meu intestino por bactérias não boas, o nosso organismo vai entender como ainda tem ali nutrientes para absorver. E, portanto, alguns resíduos que já deveriam ser expelidos numa situação normal serão também absorvidos, contribuindo então para um aporte extra ainda dos alimentos que já não deveriam ser absorvidos, nomeadamente fibras e etc., outros resíduos alimentares que só as bactérias de putrefação, as bactérias menos boas, conseguem digerir. Então agora vocês perguntam, então professora, estamos a falar aqui disto tudo, e então o que é que despolutou a obesidade? Quando nós olhamos aqui em termos da constituição, em termos de macronutrientes dos nossos ancestrais, na época dos recoletores e depois da agricultura, as fibras correspondiam a cerca de 50% a 70%, está bem? E nós tínhamos aqui a gordura, que corresponderia no máximo a 15% a 20%. O que é que nós fomos vendo e o que é que acontece agora na sociedade moderna? A percentagem de proteínas praticamente não alterou. A percentagem de fibras diminuiu drasticamente. A gordura também aumentou para cerca de o dobro. E atenção que aqui a gordura não é má, o problema é a gordura saturada, que já vamos ver também mais à frente. E temos aqui um quarto fator que foi adicionado e que inicialmente não existia, que é o açúcar. E aqui eu não estou a falar do açúcar, o açúcar que nós colocamos no café, etc, etc. Porque os próprios alimentos, dependendo do grupo da roda dos alimentos ou da pirâmide alimentar onde eles fazem parte, têm mais ou menos teor de açúcar. Portanto, não estamos aqui a falar do açúcar adicionado, o açúcar na constituição do alimento. O mesmo se observa, e aqui especificamente relacionado à gordura, então, não é o aumento do consumo de gordura em si que é um problema, mas de gordura saturada. Se vocês repararem, o consumo de ácidos gordos mono e poliinsaturados tem vindo a diminuir drasticamente, em que o rácio de ômega 6 para ômega 3 atualmente já não está num patamar de cerca de 20 para 1, mas de 40 para 1. Isto por si é um gatilho não só para o aparecimento de doenças inflamatórias, doenças crónicas e degenerativas e doenças cardiovasculares, além de ser um fator por si só promotor do aparecimento da obesidade. Portanto, não há dúvidas nenhumas de que uma má alimentação será um gatilho para o aparecimento de disbiose. E o que é uma disbiose? É a alteração dos rácios de bactérias de putrefação versus bactérias probióticas. E então, a que nível é que a dieta vai então influenciar? E aqui temos dois tipos de dietas principais. A dieta mediterrânica, que é típica aqui da Europa, mas também se aplica em parte no Brasil, e a dieta ocidental, que toda a gente adere em maior ou menor grau hoje em dia. Porquê? Porque se baseia em alimentos fáceis, práticos de cozinhar e de consumir. Portanto, se nós considerarmos já a constituição a nível de alimentos destas duas dietas, já temos aqui um gatilho para a disbiose. Por outro lado, a dieta mediterrânica preconiza ainda o consumo de pré e probióticos. Os próprios iogurtes contêm probióticos, que são bactérias em maior ou menor grau. Ao passo que, na dieta ocidental, porque toda a gente quer coisas práticas e fáceis de preparar e de consumir,
o stress está subjacente. E por si só, o stress é um fator promotor da disbiose, está bem? Além disso, a toma se auto se a automedicação de antibióticos e outros fármacos também é passível de causar então aqui alterações. Portanto, nós temos a dieta mediterrânica como promotora da simbiose e a dieta ocidental como promotora da disbiose. Quais são então os principais constituintes alimentares que promovem então a disbiose e quais é que estão aqui a atuar como principais protetores? Logo à cabeça temos então a fibra e os hidratos de carbono complexos, que atuam inicialmente e de uma forma major como pré-bióticos, ou seja, alimento para os probióticos. Depois temos aqui as proteínas, que quando consumidas em quantidades adequadas, conseguem aqui estabelecer um efeito de homeostasia. Quando em quantidades muito exacerbadas, promovem o aparecimento de bactérias de putrefação, que consequentemente vão competir com as bactérias probióticas, diminuindo então a sua prevalência e abundância. Depois temos então aqui ainda as gorduras saturadas, que estas sim são gatilhos diretos para a disbiose. E, portanto, temos que ter cuidado porque elas não só promovem a acumulação de gordura, mas, como falamos, se existem bactérias de putrefação em rácios superiores ao adequado no intestino, nós vamos ter resíduos alimentares a serem digeridos que numa situação não deveriam ser e, portanto, vai haver aqui primeiro uma endotoxemia, redução da sensibilidade à insulina, aumento da adiposidade e, consequentemente, aumento de peso. As gorduras insaturadas, sejam elas derivadas do azeite ou de óleos vegetais, mas normalmente sempre de pressão a frio, estas atuam aqui como capazes de diminuir a inflamação e a acumulação de tecido adiposo. Portanto, parece assim um bocado contraditório. Então é gordura e não promove a adiposidade? Não, porque se nós temos inflamação, nós vamos ter um aumento da produção de radicais que levam por si só à desregulação destas vias, que promovem então o aumento da adiposidade, o aumento da inflamação e, consequentemente, a diminuição da sensibilidade à insulina e outros mediadores que não vamos estar aqui a aprofundar porque não é o objetivo. E depois temos finalmente então aqui os polifenóis, que são amplamente abundantes nas frutas e nos legumes e que por si só atuam não só promovendo a perda de peso, mas também agem aqui como exercendo um duplo papel ao nível da microbiota. Por um lado, eles limitam o crescimento das bactérias oportunistas e, por outro lado, favorecem o crescimento de bactérias probióticas. Quais são então as principais bactérias que estão alteradas quando estamos face a um indivíduo obeso? Temos então aumento do género dos clostrídeos, bacilos e diminuição principal de lactobacilos e bifidobactérios, que são os mais importantes. Portanto, como já falamos atrás, quer os antibióticos, mas particularmente a dieta, vão atuar diretamente aqui na alteração do microbioma. E se nós temos um microbioma alterado, nós consequentemente vamos ter aumento da toxemia a nível intestinal, produção exacerbada de ácidos gordos de cadeia curta e alteração no metabolismo dos ácidos biliares, que atuam na digestão dos alimentos. Como consequência, e em termos finais, temos então aqui a contribuição para o aparecimento da obesidade e síndrome metabólica, mas a montante, o que é que nós vamos ter? Inflamação crónica, alterações no estado de saciedade, portanto, o indivíduo vai comer coisas que normalmente não iria necessitar, e, finalmente, disrupção da homeostasia do metabolismo dos glícidos, essencialmente, e dos lípidos. Mas também, desde o nascimento e desde a gravidez, é importante nós tomarmos em atenção todos estes aspectos. Porquê? Porque quer aspectos relacionados ao hospedeiro, como falamos na tríade da doença, mas também os fatores maternos, ou seja, os cuidados, o estado de saúde da mãe durante a gestação, o tipo de amamentação, o tipo de parto, seja ele cesáreo ou vaginal, o tipo de amamentação, quanto tempo é que a amamentação foi exclusiva e se a criança tomou ou não antibióticos e outros fármacos numa fase precoce, todos estes aspectos vão influenciar aqui no desenvolvimento saudável da microbiota intestinal, contribuindo então para um desenvolvimento mais ou menos maturo do sistema imunitário e, consequentemente, de um aparecimento e então de um assegurar
do metabolismo saudável naquele mesmo indivíduo. Portanto, quais são as principais características, então, aqui que diferem num indivíduo obeso para um indivíduo dito saudável ou magro? O indivíduo magro tem simbiose, ao passo que o indivíduo obeso tem aqui um estado marcante de disbiose. Os patogénios estão então controlados. Existe a produção de butirato, que é um nutriente para as bactérias probióticas no intestino. Existe um estado de homeostasia na produção de ácidos gordos de cadeia curta. Existe uma utilização adequada do aproveitamento da energia proveniente desses mesmos alimentos. O próprio metabolismo e o estado imunitário, o sistema imunitário desse indivíduo estão adequados e, consequentemente, se não existe uma inflamação associada, o intestino é escassamente permeável. Ao passo que no indivíduo obeso é tudo ao contrário. E particularmente aqui, se nós temos um leaky gut, ou seja, um intestino permeável, tudo o que não deveria passar, vai passar a passar. E, portanto, não só temos aqui um aproveitamento exacerbado de resíduos alimentares, como a passagem de toxinas e metabolitos que vão sendo produzidos a quando da digestão, que depois vão entrar a nível extracelular e até da circulação sanguínea e, portanto, vão agudizar aqui e promover o aparecimento de outras patologias. Isto aqui, em termos sumários, mostra então o que é que acontece e logo à cabeça o que é que nós notamos. Aqui, a nível do lúmen intestinal, a dieta ocidental diminui logo drasticamente a produção de muco. E este muco atua como proteção para os nossos enterócitos ou células intestinais. Portanto, se eu tenho pouco muco, quando adoto uma dieta do tipo ocidental, mais facilmente não só os micro-organismos entram em contacto com os enterócitos e, portanto, conseguem atravessar a parede intestinal, como ao mesmo tempo também os metabolitos que vão sendo produzidos vão atuar aqui como gatilhos inflamatórios e promover então a ativação aqui do nosso sistema imunitário e, portanto, despoletar alterações a nível primeiro celular, depois tecidular e posteriormente a nível orgânico. Portanto, em jeito geral, o que é que nós vemos então num indivíduo normal em comparação com um indivíduo obeso? O aumento das tipos de bacteroidetes, proteobactérias, em termos de diversidade e estabilidade. Portanto, por outro lado, temos então um intestino, as tight junctions, que atuam como ligações entre um enterócito e o outro, impedindo então esta passagem de moléculas não desejáveis, está bem? Temos então aqui uma produção de ácidos gordos de cadeia curta adequada, consequentemente o metabolismo, o sistema imunitário e a inflamação estarão controlados, ao passo que todos estes aspectos se encontram desregulados no indivíduo obeso. Também aqui um aspecto importante, a cirurgia bariátrica, que tem sido cada vez mais recomendada em indivíduos obesos quando atingem uma diminuição sustentada de peso até cerca de 10% para conseguirem então serem admitidos. Não sei se a realidade brasileira difere muito ou não, mas acredito que não. Portanto, a própria cirurgia bariátrica é passível de alterar o tipo de bactérias que estão presentes e, portanto, se nós não assegurarmos após a cirurgia a utilização de probióticos e assegurarmos alterações na dieta, por isso é que as pessoas não entendem muitas vezes porque é que têm que perder peso antes de serem admitidas para a cirurgia, prende-se essencialmente com isto, porque não vale a pena fazer uma cirurgia bariátrica se os meus hábitos alimentares não vão alterar. Portanto, a disbiose vai permanecer na mesma e, portanto, a diversidade bacteriana irá diminuir e, consequentemente, a riqueza em termos de genes irá também estar afetada. Aqui trago-vos só, em termos de curiosidade, já alguns estudos de corte clínicos que têm sido realizados, em que foram analisadas o tipo de bactérias que estavam presentes e os géneros às quais elas pertenciam. E, de facto, em todos os indivíduos obesos há uma diminuição drástica das tipos de bifidobactérios e bacilos. Por outro lado, quando nós olhamos então à importância da modulação do microbioma, reparamos então aqui que temos vários pontos por onde atuar. Primeiro, e como já vimos, é ao nível da dieta. Em segundo lugar, temos então aqui
a utilização seletiva de antibióticos. Atenção que os antibióticos podem ser utilizados sob vigilância médica para então promovermos uma erradicação de bactérias oportunistas que possam estar a prevalecer no intestino ou no organismo como um todo. Temos também aqui a utilização de probióticos, que não é mais do que a utilização das próprias bactérias probióticas a serem administradas ao organismo, ao indivíduo, para então promoverem aqui esta homeostasia e contribuir então para um estado de simbiose. E depois temos aqui um termo novo, que é um pós-biótico, ou seja, é a utilização dos próprios metabolitos decorrentes da ação destas mesmas bactérias. Portanto, tem sido cada vez mais levantado que alguns indivíduos são sensíveis à utilização de probióticos e poderão desenvolver hipersensibilidade. Se o sistema imunitário estiver comprometido, poderão desenvolver infecções secundárias. E, portanto, aqui os pós-bióticos acabam por ser um fator protetor, contribuindo ainda para otimizar os benefícios do consumo de probióticos. Porquê? Porque os pós-bióticos são produzidos como resultante da atividade dos probióticos. E o pós-biótico mais comum são os ácidos gordos de cadeia curta. Por outro lado, também aqui os prebióticos, ou seja, as fibras de uma forma geral, também são então aqui recomendadas para promover então esta modulação. Se nós pensarmos que as fibras são o alimento dos probióticos, quando eu dou fibras adequadas, eu vou conseguir promover o crescimento e o desenvolvimento de bactérias probióticas boas e limitar o desenvolvimento de bactérias oportunistas. E depois temos aqui o último fator, e este aqui ainda tem levantado alguma controvérsia, que é o transplante da microbiota fecal. Portanto, em termos gerais, eu tenho que otimizar um rácio adequado de bactérias boas, nomeadamente do género dos bacterioidetes, e limitar os firmicutes, entre outros, mas aqui especialmente os firmicutes são muito importantes, para então conseguir fazer com que a balança pese mais para o lado da perda de peso e evitemos então aqui o ganho de peso e, consequentemente, a obesidade. Aqui só um pequeno, em termos de curiosidades relacionadas então ao transplante da microbiota fecal, que é um tema quente e que tem sido alvo de uma intensa investigação. Aqui temos então 3 estudos clínicos que estão em andamento e estes neste caso já terminaram, mas muitos outros estão neste momento em fase de desenvolvimento. Aqui temos 2 na Holanda, nos Países Baixos, e 1 nos Estados Unidos, que de facto testou a capacidade da administração então da microbiota fecal sob a forma de um transplante, aqui na resolução da obesidade e da síndrome metabólica. E agora, como não seria de estranhar, teremos que falar então aqui um bocadinho do exercício. E de facto, e aqui chamo-vos a atenção, que muitos indivíduos que têm baixa motivação, isto é um dado muito novo, que têm baixa motivação para o exercício e para a realização de atividades físicas, muitas vezes prende-se com o tipo de micro-organismos que eu tenho no intestino. Portanto, se 70% dos meus neurotransmissores são produzidos no intestino, se eu tenho um intestino que está alterado e tenho um estado de disbiose agudizado, é normal que, em termos de pensamentos, eu não consiga refletir e reagir da mesma maneira que se estivesse num estado de simbiose. E, portanto, aqui, quanto menor for o nível de atividade no indivíduo, aqui temos mesmo a inatividade física, maior será o rácio e a presença de bactérias patobiontes, ou seja, bactérias que são oportunistas e não devem estar presentes numa situação normal. À medida que aumento a atividade física, contribuo para um aumento da diversidade bacteriana, com consequente aumento de bactérias probióticas, que são estas que produzem aqui ácidos gordos de cadeia curta. Portanto, muitas vezes estamos a culpabilizar os indivíduos que não querem fazer atividade física, mas temos às vezes que começar por lhes trabalhar o intestino, mudar hábitos alimentares, para que gradualmente eles vão aumentando esta motivação para o exercício e, consequentemente, consigam atingir a perda de peso desejada no mais curto espaço de tempo. E, portanto, aqui temos esta relação mostrada de outra forma, que na verdade, sempre que eu faço exercícios de endurance e pratico exercícios de média a alta intensidade, eu vou promover então alterações aqui a nível mitocondrial e secundariamente no metabolismo da glicose. Estas alterações a nível do metabolismo mitocondrial e da glicose vão estar
espelhadas, consequentemente, a nível do meu epitélio do intestino, no cólon, está bem? Consequentemente, irei promover a diversidade de bactérias presentes no intestino, alterar aqui a produção de bactérias benéficas que vão promover então aqui a diminuição da permeabilidade a nível intestinal, consequentemente diminui então o status inflamatório e, por último, vão então modular o metabolismo e promover então um estado saudável. Em termos gerais, porque é que também se utiliza muitas vezes os probióticos de forma isolada? Porque, na verdade, eles podem atuar aqui como fatores adjuvantes e conseguirem acelerar este processo de tratamento, no caso de um indivíduo obeso, para promover então a perda de peso. Porque, na verdade, eles diminuem drasticamente o risco de desenvolver infecções do trato respiratório, otimizam a função imunitária, ou seja, estimulam o sistema imunitário, conseguem aqui modular a produção de marcadores oxidativos e que são promotores diretamente de inflamação, atuam diretamente a nível da performance desportiva, diminuem a fadiga, otimizam então aqui a absorção de nutrientes essenciais ao organismo, diminuem a absorção de toxinas que depois vão provocar endotoxemia e cansaço, dor muscular, produção exacerbada, por exemplo, de ácido lático, etc. E, consequentemente, vão ajudar aqui diretamente à modulação da composição corporal. Portanto, todos estes aspectos têm que ser tidos em consideração e, em jeito de conclusão, nós devemos então primeiro promover alterações saudáveis na dieta, otimizar o consumo de alimentos ricos em prebióticos e probióticos, para assim conseguirmos assegurar que o nosso sistema imunitário está capaz de desenvolver as suas atividades e de realizar a sua função adequadamente. Analisar aqui a epigenética do indivíduo, ou seja, através da alimentação nós conseguimos metilar e desmetilar o DNA, ou seja, ativar ou desativar algumas vias metabólicas que podem ou não ser benéficas naquele indivíduo. E depois temos a olhar aqui então à genética ainda do próprio indivíduo. Há necessidade ou não de promovermos e de recomendarmos o transplante da microbiota fecal nesses indivíduos e aqui a necessidade ou não de estabelecer alguns períodos de jejum. Portanto, o nosso objetivo aqui é diminuir drasticamente a inflamação nos indivíduos obesos e promover o mais rápido possível este estado de homeostasia. Portanto, em termos finais, se nós olhamos para a dieta como capaz de modular diretamente o microbioma, integrando o microbioma, os metabolitos produzidos no âmbito de uma dieta personalizada para aquele mesmo indivíduo, nós vamos conseguir ter aqui algoritmos não só preditivos, mas também capazes de tratar e de resolver problemas graves de saúde, e neste caso problemas crónicos, como são eles o cancro, cada vez mais frequente, doenças neurológicas, a diabetes, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias intestinais e, obviamente, a obesidade, que muitas vezes está presente concomitantemente a todas as outras patologias. Muito obrigada e estou disponível para esclarecer questões que porventura possam ter. Professora doutora Natália, muito obrigada pela belíssima e enriquecedora palestra, com dados muito recentes. Foi ótimo, acredito que todos aproveitaram e aprenderam bastante com a sua palestra. Nós temos aqui algumas perguntinhas, vou repassar para você, tá bom? A primeira é da aluna Ariadna Gamboa Barrintos. Ela pergunta sobre a sua opinião referente à suplementação de probióticos na SIBO, acredito que é a síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado, se é indicada e se sim, quais cepas são indicadas? Bacillus e Bifidobacterium? Ariadna, muito obrigada pela pergunta também. Efetivamente a resposta é sim, devemos recomendar, temos é que tomar em atenção se o indivíduo se encontra ou não num estado de imunossupressão. Em algumas situações isto acontece, portanto, se o indivíduo estiver imunodeprimido, seja pela toma de fármacos ou se nós virmos que o próprio sistema imunitário do indivíduo está comprometido, deveremos aqui tomar em atenção e pesar a real mais-valia da suplementação com probióticos nestes indivíduos. Portanto, se o sistema imunitário estiver capaz, sim. Se não estiver capaz, teremos que utilizar outras estratégias, nomeadamente a administração direta de pós-bióticos. E, a posteriori, quando o indivíduo começar
a melhorar, poderemos sim repensar, primeiramente, a administração de pré e, em alguns casos, concomitantemente, a administração de probióticos conjuntamente. Relativamente às cepas, sim, efetivamente devemos utilizar bifidobactérios e, neste caso, lactobacilos, está bem? Existe uma estirpe, nomeadamente os lactobacilos ramenosos, que cada vez mais têm sido recomendados, por exemplo, nos bebés desde o nascimento, porque de facto estão associados então aqui a otimizar esta diminuição da permeabilidade intestinal, portanto os bebés quando nascem têm o intestino imaturo, e quanto mais rápido este fecho e a diminuição da permeabilidade intestinal for assegurada, menor será o risco de desenvolvimento de problemas futuros e particularmente de problemas dermatológicos e imunológicos e metabólicos nestes indivíduos. Portanto, lactobacilos e bifidobactérios. Tá bem? Perfeito, muito obrigada, professora. A próxima pergunta é da Laís Trindade. Ela perguntou se seria possível definir microbiota e microbioma novamente, os conceitos gerais, e qual a quantidade de consumo adequada de proteínas, já que o consumo aumentado pode contribuir para a desbiose. Obrigada, Laís. Efetivamente, como eu disse há bocadinho, o microbioma é um conceito major, ou seja, engloba não só a microbiota, ou seja, os micro-organismos que estão presentes no meu organismo, e se eu falar única e exclusivamente do intestino, eu falo de microbiota intestinal. Atenção que nós também temos microbiota, por exemplo, respiratória, a própria pele, está bem? E mais interessante ainda, o nosso sangue, que se pensava até há bem pouco tempo ser estéril, não é estéril. Portanto, também temos uma microbiota sanguínea, tá bem? Portanto, também temos bactérias no nosso sangue, tá? Isto é um dado muito recente, tá? Portanto, o microbioma vai então abarcar aqui não só os micro-organismos, a microbiota, como também os metabolitos produzidos e outro tipo de moléculas que vão sendo produzidas resultantes então aqui da interação com o nosso organismo, às vezes mesmo partículas genéticas, está bem? Relativamente à segunda questão, o consumo adequado de proteínas. Na verdade, não é que a própria proteína seja má de todo. Nós, de uma forma geral, consumimos proteína a mais, porque na verdade o que se concebe é que a palma da nossa mão seja o equivalente que nós devemos consumir de proteína em cada refeição, está bem? Portanto, não tão importante é a quantidade, que ela deverá variar de 10 a 15% das nossas necessidades diárias de energia, mas sim o tipo de proteína. E aqui, particularmente, nós devemos privilegiar as carnes brancas, sejam elas o frango, o peru, o pato, está bem? E evitar as carnes vermelhas, particularmente o porco e a vaca. E se não for de origem biológica, ainda mais, porque são gatilhos, está bem? Para a inflamação. Eles promovem a produção exacerbada de leucotrienos, outros mediadores inflamatórios e pró-inflamatórios, e, portanto, acabam aqui por, num estado de inflamação, agravá-lo ainda mais. Está bem? Perfeito. Mais uma pergunta da Aline Alves. Primeiro, ela parabeniza pela apresentação e pergunta se, em relação à composição da microbiota intestinal, existe diferença entre o consumo de proteínas de origem vegetal ou animal. Sim, efetivamente já respondi em parte na questão anterior. É diferente o consumo de proteína proveniente de origem vegetal, que por natureza não é tão inflamatório, ou seja, a síntese de leucotrienos, prostaglandinas inflamatórias e outros mediadores é menor em comparação com a proteína de origem animal, particularmente carnes vermelhas. Tá bem? Perfeito. A Michele pergunta: o uso diário de iogurte natural é benéfico para a microbiota? Sim, mas depende do iogurte, ou seja, a primeira coisa que vocês devem fazer, eu não vou falar aqui de marcas, está bem? É olharem para os ingredientes num iogurte. Quanto mais curta for a lista de ingredientes, mais saudável esse iogurte é. É óbvio que nós temos imensas marcas, e se eu fosse a falar de marcas, tinha cá em Portugal, aí no Brasil são completamente diferentes. Portanto, primeiro que tudo, olhar para a extensão da lista de ingredientes presente no iogurte. Quanto mais curta ela for, melhor. E um outro aspecto é assegurar que esse mesmo iogurte tem estirpes probióticas adicionadas. Em associação com isto, e aqui é um conselho particular que vos dou, que eu acredito que também existe aí no Brasil, o Actimel, e acho que aí no Brasil se chama Yakult ou qualquer coisa assim do género,
é um probiótico por excelência, portanto, é um pequenino iogurte que, na altura do inverno e próximo a esta mudança de estação, nós devemos utilizar para assegurar que o nosso sistema imunitário acaba por estar sempre funcional. Porque é normal, com as mudanças de estação, o nosso organismo ter pequenas flutuações. E às vezes, quando nós estamos mais frágeis em termos de defesas, nomeadamente quando o sistema imunitário fragiliza um bocadinho, a toma destes probióticos, que não são caros, está bem? Portanto, é um pequeno iogurte que vocês podem fazer 2 vezes por semana, acaba por estimular de uma forma natural, ao mesmo tempo que vocês estão a nutrir-se, está bem? Perfeito, muito obrigada pelas dicas também. Nós temos a pergunta da Juliana Ingrid. Ela questiona se o paciente bariátrico deve utilizar probióticos mesmo após a alteração da alimentação. A cirurgia afeta o microbioma ou é somente a dieta inadequada que interfere? Obrigada, Juliana. Em primeiro lugar, sim, o indivíduo deve utilizar probióticos após a cirurgia, mas não logo após. Portanto, nós temos que deixar que o paciente recupere adequadamente. Sabemos perfeitamente que o pós-operatório não é fácil, também, e portanto, se nós administrássemos logo um probiótico, o risco de desenvolver infecção poderia estar ali presente, também. Por outro lado, e já não me recordo qual era, retiraram a questão, era relacionado se só a dieta alterava o microbioma ou se também a cirurgia afetava. A dieta afeta, mas a cirurgia também. Portanto, e se nós tivermos aqui os dois fatores unidos para o mesmo sentido, a gravidade da alteração será muito maior. Portanto, se eu otimizar e promover e assegurar que o indivíduo mudou os seus hábitos alimentares e os consolidou, por algo mais alteração que a própria cirurgia possa promover, eu vou ter sempre uma base, que é a dieta, que após a realimentação o indivíduo vai progressivamente promover então aqui o desenvolvimento de bactérias probióticas ao detrimento de bactérias de putrefação ou oportunistas, está bem? Portanto, sim utilizar numa fase posterior, mas não só esquecer que a dieta afeta, mas que a cirurgia também vai afetar, está bem? Perfeito, muito obrigada. Nós temos agora a pergunta do Eduardo. Professor, existe algum estudo mostrando o efeito de probióticos sobre os adipócitos, estimulando a gordura marrom? É possível que o nosso microbioma, fora a temperatura fria, module a gordura marrom? Obrigada, Eduardo. Em primeiro lugar, sim, existem vários estudos. Um dos efeitos diretos dos probióticos, e teríamos que ver, e aconselho também que vocês vão consultando a página do Clinical Trials, não é? Em que vocês vão vendo que estudos estão a ser desenvolvidos, estudos clínicos também, nesta área, mas sim, efetivamente existe, e nomeadamente os probióticos atuam diretamente a nível da modulação da produção da adiponectina, entre outros mediadores. Portanto, nós conseguimos sim modular o tipo de gordura que vamos ter em maior prevalência no nosso organismo em função das bactérias que nós temos presentes em maioria no nosso organismo. Em segundo lugar, não sei qual era a segunda parte, a temperatura. Exatamente, já respondi, está bem? Portanto, sim, existem estudos cada vez mais, portanto, ainda existem muitos biomarcadores que têm que ser descobertos. Estão neste momento a ser estudados também o tipo de metabolitos produzidos por essas bactérias e que efeitos eles têm diretamente ao nível da estimulação do metabolismo, está bem? Esse é um outro dado. Efetivamente, a questão da modulação, essa já está mais do que assegurada, está bem? O kefir Perfeito. ser usado. Obrigada, Marlon, pela questão também. O kefir pode ser usado. Qual é o problema? Nós temos que tomar em atenção se o kefir é produzido a nível da casa ou se é comprado, ou se é de origem comercial. E depois, por outro lado, e aqui eu não quero de forma alguma estar a influenciar as pessoas no sentido do consumo de probióticos, como já temos falado. Existe a tendência de que quando uma pessoa sabe que um determinado alimento é bom, vai passar a consumi-lo sempre. E aqui a questão do kefir é um exemplo fulcral, em que existem pessoas que, por ouvirem dizer que o kefir é bom para a perda de peso porque ajuda a regular a flora intestinal, promove a homeostasia, a simbiose, etc., eu vou passar a consumi-lo todos os dias. E depois acontece o reverso, a pessoa começa a sentir-se com flatulência, mal-estar, pesada e
Em consequência, começa novamente a aumentar de peso. Portanto, poderão fazer o kefir, sim, mas tal como eu vos falei relativamente ao consumo dos probióticos para a modulação do sistema imunitário, consumi-lo em períodos espaçados, porque o segredo para manter a saúde e promover um estilo de vida saudável e a manutenção do peso é a variedade. E, portanto, se eu vou passar a adotar o kefir como sendo o melhor para mim e fazê-lo todos os dias, eu não estou a ter diversidade, portanto, não vou conseguir assegurar saúde, bem-estar e manutenção do peso. Está bem? Perfeito, professora. Temos mais uma pergunta da Cadila Eliane. Professora, e a utilização de probiótico em indivíduos com alergia alimentar? Como fica para suplementar? Obrigada, Cádila. Na verdade, há situações que não são verdadeiras alergias. E atenção que aqui nós temos que separar uma alergia e uma intolerância, está bem? Uma alergia normalmente deriva das proteínas, está bem? Porque as proteínas têm caráter imunogénico. As intolerâncias não. E sim, no caso de intolerância alimentar, nós devemos utilizar probióticos, porque muitos dos casos, como falei durante a apresentação, de intolerância alimentar não é uma verdadeira intolerância, é o intestino que está permeável, super permeável e, portanto, metabolitos, detritos e outros resíduos alimentares que não deveriam passar através da parede do epitélio intestinal vão passar e aí sim vão causar uma intolerância e mesmo algumas situações alergias, está bem? Perfeito, professora Natália. Acredito que acabaram as perguntas do chat, mas eu vou aproveitar esse momento então para fazer algumas perguntinhas para você também. Bom, aqui no Brasil a gente está comemorando, na verdade no mundo todo, o Dia Internacional do Sono. E atualmente vem sendo publicado vários estudos relativos também à interação entre sono e microbiota. Não só a microbiota intestinal, mas a microbiota oral também, né? E nós sabemos que a obesidade está intimamente associada com a apneia do sono, que é um distúrbio respiratório do sono, e a gente vem observando também aí a microbiota como um jogador comum, tanto da obesidade podendo levar à apneia, como também contribuindo aí para a apneia, levando à obesidade. Então, acredito que uma das principais dificuldades, né, a obesidade está sempre associada a alguma outra comorbidade, o paciente tem síndrome metabólica, hipertensão, então acredito que a microbiota talvez seja o pontapé inicial também para a gente começar a cuidar desses pacientes, né? Como tem sido esse olhar, assim, de vocês aí em Portugal também para essa questão do sono, não só alimentação, mas a gente sabe que vivemos numa sociedade privada de sono também e que a privação de sono per se também parece que já promove aí uma diminuição de bactérias aí benéficas e um aumento de bactérias maléficas nesse sentido, contribuindo também para a obesidade, né? Obrigada pela questão. Efetivamente, este é um tema alvo de uma intensa investigação, de grande debate e controvérsia ao mesmo tempo. Se por um lado nós temos o nosso microbiota, que decorrente das nossas atividades diárias é afetado, se ao mesmo tempo nós temos uma privação de sono, a privação de sono está sempre diretamente relacionada a períodos de stress. E como falamos para trás, se eu tenho um stress iminente no meu organismo, eu vou ter iminentemente as minhas bactérias de putrefação a prevalecerem em detrimento das bactérias probióticas. Portanto, este é um ponto. Por outro lado, como eu falei no início, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se eu tenho 70% dos meus neurotransmissores, entre os quais, por exemplo, a serotonina, que é a hormona do prazer, bem-estar e outras que também são produzidas, se eu tenho uma disbiose intestinal, elas não estão a ser produzidas de forma adequada. E, portanto, o que é que vai acontecer? O meu organismo, o sistema nervoso central, não vai começar a funcionar adequadamente, os sistemas de feedback positivo e negativo também, e isto sim será o gatilho não só para a própria obesidade, porque a própria inflamação, stress oxidativo estão na base do aparecimento também da apneia de sono, porque existem pessoas magras, eutróficas, está bem, e que têm apneia de sono. Portanto, não é meramente a obesidade que vai levar à apneia de sono. A própria privação de sono. E depois vocês dizem, professora, mas então há pessoas que trabalham por turnos e não têm apneia de sono nem a obesidade. Isso é agora. Mas daqui por uns tempos, se a dieta não for adequada, se a qualidade daquele indivíduo não for de todo a mais recomendável e se em associação não tiver uma boa higiene de sono e não se cuidar adequadamente, é óbvio que a médio e longo prazo a patologia irá aparecer. Poderá não ser apneia de sono, atenção, mas serão outros problemas de saúde seguramente.
entre os quais o cancro. Perfeito. Tanto que o tripé da qualidade de vida é a alimentação, sono e o exercício físico, né, não tem Exatamente, como sim. nós fugirmos aí dessa tríade. Vou aproveitar um pouquinho mais o tempo para fazer uma outra Uhum. pergunta, que é relativa às pessoas que usam remédio para emagrecer. Como que fica essa microbiota? Tem alguns estudos já acompanhando? Agora a gente sabe que está vindo aí uma nova leva de medicamentos, Ozempic, tirzepatida. Tem alguma alteração importante, assim, já demonstrada na literatura? Todos esses fármacos, em primeiro lugar, deixar-vos aqui bem claro que não existe nenhum medicamento que seja a solução para a perda de peso. Ponto. A solução passa por alteração de estilos de vida, entre os quais a alimentação, exercício físico e higiene de sono. Ponto. Tá bem? Entre outros aspectos, mas estes são os pilares principais. Em segundo lugar, esses fármacos, como eu vos falei atrás, relativamente à medicação de uma forma global, eles atuam diretamente em algumas vias metabólicas. E se eu tenho uma via metabólica ativa e vai passar a ficar inativa ou vice-versa, eu estou a alterar o normal funcionamento do meu organismo. E, consequentemente, a metabolização já não será a mesma, nomeadamente a metabolização, porque esses fármacos atuam maioritariamente a nível de metabolismo de glícidos e hidratos de carbono. Portanto, se eu tenho estas duas vias metabólicas que são cruciais e, como falamos para trás, são essenciais também para o metabolismo dos probióticos, para a produção de metabolitos corretos e adequados, então a garantirmos este estado de simbiose a nível intestinal, não seria de estranhar que também estes fármacos atuam aqui modulando de uma forma não adequada a minha microbiota. Porque se eu assegurar que tenho os micro-organismos corretos, neste caso os probióticos adequados no meu intestino, eu não vou precisar de modular a absorção de hidratos de carbono e de gorduras, porque eles próprios vão fazer esse trabalho, está bem? E, portanto, limitar ao mínimo o número de bactérias oportunistas e de putrefação é o segredo para nós não estarmos a metabolizar em excesso e a produzir nutrientes e alguns tóxicos que não deveriam ser produzidos e que, se forem, depois passarão o epitélio intestinal e causarão uma série de problemas no organismo. Perfeito. Muito obrigada, professora doutora Natália, por compartilhar conosco tanto conhecimento. Tenho certeza que todo mundo aproveitou. Aprendi bastante com a sua aula, foi ótimo. Obrigada pelos esclarecimentos. E em nome de todo o grupo, de toda a universidade, a gente gostaria de agradecer a sua presença. Foi uma honra tê-la conosco. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite e espero ter contribuído de alguma forma para melhorar o vosso conhecimento na área. Se alguém tiver dúvidas, eu disponibilizei os meus e-mails, poderão mandar e-mail e eu responderei assim que é oportuno. Muito obrigada, professora.